Tem uma palavra rapidamente para compartilhar com você. Ela está em Ezequiel, no capítulo 34. Ezequiel, capítulo 34. Eu vou salpicar uns versículos, mas eu vou indicar que você leia todo esse capítulo na tua casa. É um capítulo importante. É um capítulo que, apesar de ter sido escrito num momento onde o povo de Deus estava completamente desgarrado e sem ter quem os acolhesse, sem ter quem os guiasse, é uma palavra completamente atual. Eu não preciso dizer porquê. Você vai ler na tua casa. Então, no capítulo 34 de Ezequiel, eu vou ler uns versículos salpicados para você entender o que Deus quer falar com você hoje. Versículo 11 do capítulo 34 de Ezequiel. Porque assim diz o Senhor Deus: eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Versículo 15. Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas e as farei repousar, diz o Senhor Deus. Versículo 23. Suscitarei, ou seja, levantarei para elas um só pastor, e ele as apacentará. O meu servo Davi é que as apacentará. Ele lhes servirá de pastor. E aí a gente sabe que Jesus Cristo veio da raiz de Davi, então aqui é uma palavra profética para o próprio Jesus, que é o nosso pastor, um só pastor que nos apacenta. E o verso 26, que diz assim, verso 25, perdão. Farei com elas, com as minhas ovelhas, aliança de paz e acabarei com as bestas feras da terra. Seguras habitarão no deserto e dormirão nos bosques. Verso 26, delas e dos lugares ao redor do meu outeiro, eu farei bênção. Farei descer a chuva a seu tempo, serão chuvas de bênção. Verso 30 e 31, para terminar a leitura. Saberão, porém, que eu, o Senhor seu Deus, estou com elas e que elas são o meu povo, a casa de Israel, diz o Senhor Deus. Vós, pois, ó ovelhas minhas, ovelhas do meu pasto, homens sois, mas eu sou o vosso Deus, diz o Senhor. A palavra central de hoje para a tua vida, para a nossa vida é: saberão, porém, que eu, o Senhor Deus, estou com elas e que elas são o meu povo. Não importa o que nós estejamos passando hoje, o que importa é a palavra que Deus envia para o seu povo, é a palavra profética que é liberada sobre a tua vida. Vai chegar a hora em que você vai olhar para os lados e vai saber, e vai entender. A palavra diz: vocês saberão que eu estou com vocês, que eu tenho cuidado de vocês, que vocês são meu povo e só eu, sou o seu Deus. Então, no tempo de Deus, a palavra também fala sobre tempo. Então, no tempo certo, na hora certa, que não é o nosso, não é a nossa contagem. A gente fica ouvindo as notícias para saber se a curva achatou, se já chegou no platô, quantos dias faltam para começar a reduzir os números de mortes, os números de infectados, para a hora da gente sair. Olha, não importa a hora, não importa o dia, não importa o mês, importa aguardar, ter a grande expectativa do cumprimento da palavra de Deus. O que importa agora é você saber que você não está sozinho, que Ele já enviou um pastor, um único pastor, para cuidar da tua vida, para cuidar da tua mente, para cuidar do teu espírito, para cuidar dos teus dias, para ter cuidado com cada detalhe. Se você se abrir para viver essa porção, se você se deixar ser cuidado, porque as nossas orações, nós aprendemos ao longo da caminhada com Deus a falar muito. E muita gente até tem vergonha de orar porque não sabe falar como tem que falar, e não é nada disso, enfim. E nós aprendemos a falar. Só que tem uma hora que Deus quer falar com você e você precisa se calar. Se calar e esperar. Esperar Ele falar, porque Ele quer falar. Mas a gente precisa aprender, e isso é ser apacentado. E isso é entender que tem um pastor querendo cuidar de você, querendo te dar direção. Então, mais uma vez, hoje de manhã, Ele me deu mais uma direção. Ele me trouxe mais uma revelação, uma coisa nova, uma novidade para mim.
E eu virei para ele e falei assim, mais uma coisa, mais uma novidade, Senhor, aleluia. Porque ele é aquele que traz à existência aquilo que não existe. Mas eu me permiti ser apacentado pelo pastor que Deus disse lá em Ezequiel, lá no Antigo Testamento, que nos enviaria. Jesus Cristo. Permita-se apacentar. Porque Ele quer que chegue. A expectativa dele precisa ser a nossa. Que chegue o dia que você olhe para os lados. Porque há dias de solidão. Há dias que nosso sentimento é de solidão. Parece que a gente olha para o lado e não tem ninguém que seja por nós. E Ele fala exatamente o contrário. Eu vou recolher as minhas ovelhas espalhadas que estão sem pastor, que se sentem sozinhas, e eu vou cuidar delas. Eu vou apacentá-las. Eu vou fazer com que o suprimento chegue na hora certa. Eu vou fazer com que não falte nada na hora certa. Tudo vai acontecer. Agora, tem pastor quem é ovelha, e ovelha que é ovelha se deixa apacentar. Então, eu termino essa palavra hoje liberando sobre a tua vida essa palavra. Se deixe apacentar pelo pastor dos pastores. Pare para ouvir o que Jesus tem a dizer para você, para a tua vida, para renovar a tua mente, para te encher de esperança, de palavra nova, de novidade, de coisas que você ainda não sabia. Seja apacentável, né? Seja cuidável, se permita cuidar, se permita ouvir nas tuas orações e não só falar. Recebe essa palavra no teu espírito para vivê-la na plenitude, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.